O primeiro ponto, né, que eu quero falar com vocês é a questão assim, que inicialmente, sempre que você vai fazer uma coisa, principalmente que você está falando de você às vezes conversar com alguém, de você se expor para outra pessoa, seja outra pessoa ou outras pessoas, né, de uma maneira geral, é grande a chance de você se colocar para baixo. Tá? É muito grande a chance aí de você tentar se colocar para baixo e você dizer para você mesmo que você vai falhar, tá? Que você vai falhar, que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Independente do seu passado, tá? Independente da sua história, independente do que você já fez e tudo mais, do seu presente e do que você já conquistou, é completamente normal você tentar se diminuir. Isso é assim, infelizmente, mas infelizmente, é assim que funciona. É completamente normal você tentar se diminuir quando você for realizar uma tarefa pela primeira vez. Essa tarefa pode ser você falar numa sala de aula, pode ser você falar para um público novo, enfim, para qualquer coisa, um professor, coisas nesse sentido. É completamente normal você tentar se diminuir. Tá? Conversar com outras pessoas ou realizar uma apresentação, isso não é diferente. Então toda vez que você vai realizar uma tarefa nova, é completamente normal você tentar, a sua mente tentar te trazer para baixo, falando que você não vai conseguir, falando que você vai falhar. Eu acho importante começar justamente com esse ponto, tá? Porque isso remete a uma coisa que eu falo há um tempo atrás, bastante, sobre que todo mundo é inseguro. Todo mundo tem os seus problemas assim de insegurança com alguma coisa. E a nossa mente, ela tem justamente essa capacidade de colocar a gente para baixo, de impedir com que a gente faça as coisas, de vencer o desafio. É muito comum a nossa mente fazer isso. Felizmente é como ela funciona, tá? Então eu acho importante falar isso para que você entenda que não é porque você pensa isso, tá? Porque se isso acontece com a maioria das pessoas, tá? Não é porque você pensa isso que isso seja verdade, tá? É muito importante que você saiba isso. Não é só porque você pensa isso, que sua mente está falando para você que você não consegue, que sua mente está falando para você que você não é capaz, ou qualquer coisa nesse sentido, que isso seja verdade, tá certo? Isso é muito importante você entender. Essa é a base aí da terapia cognitivo-comportamental, tá? Pensamentos não são fatos. Então, se isso acontece com quase todas, se não todas as pessoas, por que isso não aconteceria com você? Isso é muito importante você saber, né? Porque se isso acontece com quase todas as pessoas, por que não aconteceria com você? Isso é bacana, novamente, de você saber, para ver que você não está sozinho, para ver que você não está louco de ter esses pensamentos, que não é um problema, então significa que isso é verdade. Não, isso é normal a sua mente fazer, tá certo? É normal a sua mente querer te colocar para baixo, falar que você não vai conseguir, falar que não vai dar certo, catastrofizar as situações e tudo mais. Tá? Isso é muito importante que você saiba. Se isso já aconteceu com você, tá? Vou até pedir aí pra vocês, pra todo mundo aí que estiver vendo, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, pelo Facebook e tudo mais. Se isso já aconteceu com você, tá? De você às vezes precisar fazer uma apresentação, de você precisar conversar com alguém, ou qualquer coisa nova que você tem que fazer aí, se sua mente já te colocou pra baixo, sabe? Se você já ficou aí dizendo pra baixo que você não vai conseguir e tudo mais. Então, comenta aí, deixa aí nos comentários, só pra gente ver, né? Só pra gente testar, pra ver se é isso, se eu tô falando besteira, ou se não, se isso realmente acontece com vocês também, tá? Então aí, vocês vão comentando aí para poder aí saber se isso acontece também com outras pessoas. Porque é muito importante esse compartilhamento, tá? A Paulette colocou, o ansioso pensa muito dessa forma. Não só a pessoa ansiosa, né? Claro que o ansioso pensa um pouco mais dessa forma, mas não só a pessoa ansiosa, né? Na verdade, todos nós temos, como eu disse, essa questão da insegurança. Isso pode acontecer bastante. A Valnei Stercola, eu vivo pensando. A Aline, ó, sim, várias vezes. Colocando assim. A Letícia, ó, eu. Exatamente, né? Isso é uma coisa que, poxa, infelizmente acontece, a nossa mente. A Laudeci falando aqui também, ó, a Silva Andrade. Sim, isso aí. Então é uma coisa que, ó, a Maria Luísa é sempre, você vê. Então é uma coisa muito comum. Não estou falando da... não tô falando do nada, não tô tirando isso do ar. O tempo todo o Bruno tá falando. Sim, exatamente, o tempo todo. Então isso é uma coisa extremamente comum que acontece comigo. Já aconteceu muito mais, mas ainda acontece um pouquinho. Já acontece comigo, acontece com fulano ali, acontece com o paciente X, com o paciente Y e acontece com você. Seja você profissional de psicologia, seja você estudante de psicologia, seja você pessoa comum. Isso é normal. Felizmente é como a nossa mente funciona, como a gente fala. Tem até a Mara colocando aqui, ó,
amo falar em público, mas já me senti muitas vezes, tá? Mas já me senti muitas vezes, imaginam assim, né? E a Simone também é muito desgastante. Sim, é desgastante. Isso é uma coisa difícil, mas precisa aprender a ir, vai? E simplesmente assim, tá certo? Então, o primeiro ponto, você vai tentar se colocar para baixo, você vai falar que você vai falhar, você vai tal. Isso é muito importante você saber para entender que é normal, que não quer dizer nada sobre você. Não é só porque você pensa isso, que isso deve ser verdade, mas isso é normal. A mente de todas as pessoas fazem isso, tá certo? É muito importante que você entenda isso. Agora, né, depois que você entende esse ponto, tá, que você vai fazer isso, que você vai se colocar para baixo e coisas nesse sentido, outra coisa, não, continuando isso, né, que a nossa mente, que eu tô colocando lendo os pontos aqui, a nossa mente, ela é muito sacana, ela vive colocando justamente esses empecilhos, tá? É normal ela colocar esses empecilhos na nossa frente, mas por que é bacana esses empecilhos? Porque toda vez que a gente supera esses empecilhos, por mais que ela coloque, por mais que ela fique insistindo, que ela fica jogando na tua cara, você não consegue, você é um bosta, não sei o que e tal. Ela fica fazendo isso, toda vez que a gente supera isso, que a gente consegue ir além desse ponto, é aí que a gente consegue justamente nos desenvolvermos como pessoa. A gente se desenvolve como pessoa e, se você for profissional, você se desenvolve também como um profissional. Então, esses probleminhas, essas coisinhas chatas que a mente coloca na nossa mente, que a nossa mente coloca na nossa mente, mas que a mente traz aí para o nosso consciente, digamos assim, né? Isso ajuda a gente a superar. Quando a gente supera essas coisinhas chatas, a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente se torna mais forte, a gente se torna uma pessoa mais capaz. Então todos os probleminhas que a nossa mente se envolve aí, transforma, aparece aí, brota, quando a gente supera, a gente cresce. Isso é muito importante de você saber. Então não é um problema isso. Não é um problema. É mais um desafio para você superar, digamos assim. O segundo ponto, que eu acho que é muito importante a gente conversar, é sobre a questão de você ser sincero e você ser honesto, tá? Ser sincero e você ser honesto ajuda tremendamente. Então, o primeiro ponto, eu falei pra você entender que é normal. Você entendendo que é normal e que você precisa superar. Ok, bom, acabou. Tá, é normal. Não é só porque eu penso isso, que isso é verdade e tal. Ok, vamos lá, segue em frente, tá? Agora, na parte realmente mais prática, uma coisa que ajuda muito você a conversar com outras pessoas, você se expor e tudo mais, é você entender a importância de ser sincero e de ser honesto. Isso ajuda muito. No meu caso, ajuda muito até hoje. Quem me acompanha há um tempo já sabe, eu sou uma pessoa que falo tudo, né? Eu me exponho bastante. Porque isso me ajudou. Assim, eu sou muito sarcástico, eu falo. Eu sou muito... às vezes sou sincero até demais. Mas enfim, essa questão da sinceridade me ajudou a ser mais tranquilo. Então, se eu estou incomodado com alguma coisa, eu falo isso. Se aquilo me incomoda, eu expresso isso. Né? Se eu estou pensando em alguma coisa, eu falo aquilo. E isso me ajuda tremendamente. Porque a gente perde aquela questão, sabe, de você ficar ali pensando, né, o que os outros vão pensar e tudo mais. Você já está falando para os outros o que eles podem pensar. Acabou. O outro perde a força, digamos assim, do julgamento e coisas nesse sentido. Então, por isso, tem até uma live que eu fiz um tempo atrás, depois eu até conferi, de não se levar tão a sério. Não se leve tão a sério. Eu estou fazendo uma propaganda, principalmente para a imersão lá que eu comentei com vocês. Estou fazendo uma propaganda falando sobre as dancinhas e tudo mais. E falando, você não precisa pagar mico e tudo mais. Eu sei que tem muitos profissionais, não tem problema você fazer isso, né, você fazer dancinhas e tudo mais. Mas no meu ponto não é necessário você fazer essas coisas. Teve gente que ficou incomodada. Ai meu Deus, porque é dancinha, não sei o que. Ai, não é pagar mico e não sei o que. Calma gente, não se leva tão a sério, relaxa. Então as pessoas são muito nervosas, né? Estão muito assim, preparadas. Então não se levando tão a sério, isso ajuda muito. E você ajuda muito na sua sinceridade e na sua honestidade. Tá? Você conseguir dizer algo, qualquer coisa que seja, já vai te dar confiança e você continuar. Porque se você tá ali, você precisa se expor, você precisa falar alguma coisa, quando você é sincero inicialmente, você não precisa pensar muito sobre aquilo. Você não precisa desenvolver uma linha de raciocínio. Você não precisa pensar, o que o outro vai falar. Não, você simplesmente fala. Você simplesmente fala. E quando você já começa a falar, já começou a falar sobre aquilo,
é muito mais fácil você desenvolver depois as coisas que você precisa falar na sua apresentação, na sua reunião, com a pessoa que você está conversando e coisas nesse sentido. Tá? Então, ser sincero e ser honesto pode ajudar tremendamente. Me ajuda tremendamente, me ajudou tremendamente. Quando eu comecei a ser mais desenvolto, digamos assim, foi através justamente da sinceridade. Então, assim, por exemplo, se você está nervoso para fazer uma apresentação, para fazer sua reunião, para falar com a pessoa que você está falando, é muito importante que às vezes você pode falar que você está nervoso. Não tem problema nenhum você falar que você está nervoso. Se você teve uma certa dificuldade, por exemplo, se você vai dar uma palestra, né? É que agora a gente estava no meio da pandemia. Vamos supor que você vai dar uma palestra em algum lugar e você tem uma certa dificuldade para chegar naquele lugar e tudo mais. Pode ser legal, por exemplo, você começar falando sobre isso. Isso é o bom e velho quebra-gelo. Só que você chega falando da sinceridade. Nossa, foi difícil hoje. Nossa, eu peguei no táxi, que não sei o que, blá, 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 blá. Isso já ajuda você a começar a falar. É o que eu falo, você não precisa pensar muito sobre aquilo. Que é uma das coisas que gera, assim, que atrapalha bastante na nossa comunicação, quando a gente precisa fazer uma apresentação, é justamente a nossa ansiedade. Ai, o que eu vou pensar? E se eu esquecer o que falar? E que não sei o que? E se o outro perguntar? Quando você é sincero, você não precisa pensar em nada. Você não precisa pensar em nada. E não tem problema o que o outro perguntar, porque é baseado naquela experiência ali que você viveu recentemente, o que você está vivendo naquele momento. Tá? Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Quando você é sincero, isso já te ajuda a começar a falar, a você já desenvolver, já começar a se acalmar também e tudo mais. Então, sempre que você for fazer uma apresentação, quando você for conversar com alguém, comece com uma coisa sincera, com uma coisa que você viveu, que você está vivendo, que você está passando, que você está pensando. Expresse isso, coloque isso para fora, que pode te ajudar muito, tá? Você, assim, você não precisa pensar muito sobre isso, não tem como você esquecer as coisas e você já começa falando. Então, você já começa falando, você vai se acalmando aqui naturalmente e depois você lembra o que você tem que falar e começa. Então, seja sincero e comece contando algo com honestidade. Não tem como você errar você fazendo isso. Eu faço isso tranquilamente, quebro o gelo, às vezes as pessoas riem e tudo mais, e aí tá ok, e tá ok, entendeu? As pessoas gostam e ponto. Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta, que às vezes se sentem constrangidas, né? Constrangidas e tudo mais, mas ok, não importa. A questão é você conseguir se expressar, ser o mais natural possível, tá? E agora o ponto principal. Então eu falei que é normal, às vezes a nossa mente tentar diminuir a gente. Falei com vocês sobre essa questão da sinceridade, que é muito importante, que pode ser um início aí para você já começar a sua fala e tudo mais, você já desarma e tudo mais, né? E o ponto principal, que é justamente dessa live, né, que é a primeira regra para você falar com qualquer pessoa, que é, a primeira regra da conversação, eu imagino que alguns de vocês já saibam, principalmente sendo psicólogos e tudo mais, alguns de vocês, né, se não a maioria, enfim, é escutar. A primeira regra de qualquer conversação é escutar. A primeira regra é escutar. Apesar de a gente poder aprender, tá, muito sobre nós mesmos e desenvolvermos aí reflexões sobre a vida através da fala, tá? Quando a gente fala, quando a gente se expressa, quando a gente coloca para fora, por isso é tão importante a questão da liberdade de expressão. Por isso é tão importante a coisa da liberdade de expressão. Quando você consegue colocar para fora, quando você foge da sua cabecinha, você consegue pensar melhor. É falando que você aprende, que você se expressa, que você se entende, tá? E na comunicação a gente aprende ainda mais, principalmente escutando o outro. Mas para você escutar o outro, né, que é necessário para você aprender, você precisa se expressar. Por isso é tão importante. Mas isso que eu estou desviando o assunto. Mas enfim, tá? Então a gente consegue aprender muito reflexões sobre a vida e tudo mais, e desenvolver, e crescer e tudo mais, através da fala. Só que não tem como a gente aprender muito, tá? Assim, muito mais só com a nossa fala. Se a gente quiser aprender, a gente precisa escutar. Porque, querendo ou não, nossa fala é só nossa cabeça. Você sozinho, fazendo reflexões e tudo mais, você vai conseguir desenvolver boas ideias também e tal. Mas quando você coloca pra fora sozinho também. Agora, escutando o outro, outras ideias, o que o outro pensa, o que o outro falou e tudo mais, isso vai ajudar você a ir formando um pensamento seu. Tá? Então a escuta é extremamente importante para o seu desenvolvimento e para uma ótima conversação, digamos assim. Escutar o que o outro está falando, realmente escutar o que o outro está falando, é muito importante. Claro, quando a gente está falando aqui de uma apresentação, a escuta talvez seja um pouco diferente. Às vezes a escuta aí vai ser observar o comportamento do outro,
e coisas nesse sentido, questionar o que o outro quer e tudo mais, tá? Mas enfim, a escuta numa conversa 2 a 2 ali, né? 2 a 2, 1 a 1, 1 a 1, vai ser muito importante a parte da escuta quando você precisa conversar com os outros. Então, a primeira coisa é você treinar a olhar nos olhos de quem está falando. Isso é a primeira coisa de escutar. Porque é difícil você mostrar que você está escutando o outro, você olhando para o lado. O outro está falando aqui, você está olhando para o lado. Não, eu estou te escutando. Claro, às vezes você está escutando, mas você não consegue demonstrar para o outro isso. E uma das coisas muito importantes que você precisa fazer é demonstrar interesse. É demonstrar para o outro que você se interessa pelo que ele está falando, que você se interessa por ele. Tá? E aí é extremamente válido isso, o olhar. Olhar nos olhos de quem está falando. Realmente olhe para a pessoa que está falando. Claro que você não vai fazer que nem um psicopata, ficar assim, né, olhando para a pessoa 100% do tempo. Aí você também, tipo assim, olhar e tal. Aí você desvia um pouquinho, aí você volta e olha um pouquinho. Tá? Aí você tem que ter um discernimento aí para saber, para fazer essas coisas. Você não vai ficar olhando assim, né, com a pessoa. Aí você olha, tal, desvia um pouquinho e volta. Mas mostre interesse pro outro. Esse é o ponto principal de qualquer conversação, tá? A escuta. E através do olhar você já demonstra isso inicialmente. Depois, quando você estiver conversando, como eu falei na semana passada, a questão de perguntar. Pergunte bastante pro outro também, que isso é uma coisa muito válida para uma conversa, para uma discussão, para um debate, qualquer coisa nesse sentido. Só que pergunte e evitando que as respostas sejam sim ou não. Isso é muito importante para você demonstrar curiosidade. Então pergunte para o outro para tentar tirar informação, para tentar mostrar que você tem curiosidade sobre o que o outro viveu, sobre o que o outro passou, sobre o que o outro está vivendo e passando. Então busque fazer perguntas que a resposta não seja sim ou não. Que a resposta seja um pouco mais complexa, mais compridas e tudo mais, para você conseguir demonstrar para o outro que você tem curiosidade sobre o outro. Que você tem interesse, novamente interesse sobre o outro. Então além do olhar, fazer perguntas e fazer perguntas que não sejam a resposta sim ou não. Então, para você ser interessante, se interesse. Isso é até uma fala, tá? Daquele do Dale Carnegie. Eu não sei como falo sobre o nome dele. Mas enfim, daquele como fazer amigos influenciar pessoas. Tá? Então, para você ser interessante, se interesse pelos outros. Mostre interesse pelos outros. Então, olhe, escute, preste atenção, pergunte. E esse é o ponto principal de qualquer boa conversação. Isso até é uma fala aqui do Dale, né? Você pode fazer mais amigos em 2 meses se interessando por outras pessoas do que em 2 anos tentando fazer com que outras pessoas se interessem por você. Isso é extremamente válido. Quando você tenta fazer com que os outros queiram, né, se interessar por você e tudo mais, você não vai conseguir necessariamente. Vai dar errado, vai dar bosta, então não vai dar certo. Porque você vai ficar aquela pessoa metida, só você. Não, você precisa, faça pro outro. Todo mundo hoje só pensa em si. As pessoas hoje só pensam em si mesmos. Agora você pode ser o diferente aí. Você pode ser o diferente que vai se importar com o outro. Então você pode se destacar, digamos assim. Tá? Então se importe com o outro, faça mais, escute, preste atenção, demonstre um interesse pelo outro, pela vida do outro. Tá? Isso é muito importante. Então, e como demonstrar interesse, como a gente já está falando aqui, escutando. E aí, continuando até mesmo com uma fala do Larry King, que eu até falei com vocês aí, que na semana passada, né? Que é um dos maiores, quem não conhece, é um dos maiores apresentadores de talk shows, na verdade já faleceu, que já existiu e é um autor justamente do livro que se baseou aqui essa série de lives que eu estou fazendo. Então, a fala dele é: a segunda chave, então a primeira chave, o primeiro ponto seria justamente a escuta. A segunda chave para ser um bom orador é seguir o lema dos escoteiros. Esteja preparado. Então isso é um bônus aqui, tá? Primeira coisa que eu estava falando da escuta, agora esteja preparado. No ramo imobiliário, eles dizem que as 3 coisas mais importantes são localização, localização, localização. As 3 coisas mais importantes na administração de uma reunião, apresentação, enfim, são preparação, preparação e preparação. Então, essa questão da preparação é muito válido justamente para você se sentir um pouco mais seguro quando você for conversar com outras pessoas. A preparação aqui, tá, ela envolve, por exemplo, você saber do assunto que você vai falar. Então, não se proponha a falar sobre algo, tá, com algo que você não sabe. Isso até entra na questão da honestidade. Se você não sabe falar sobre aquilo, você vai se sentir muito mais
ansioso para falar sobre aquilo, vai te dificultar muito mais, vai te complicar bastante. Então, saiba do assunto que você vai falar, nem que seja minimamente, tá? Mas saiba do assunto que você vai falar. Depois, estude previamente o que você vai falar, nem que sejam por cima, assim, mesmo que você já saiba, dê uma olhada, dê uma estudada e coisas nesse sentido. Saiba também como vai ser a reunião, a apresentação e saiba responder as principais dúvidas sobre o assunto. Quando você estuda sobre aquilo, às vezes podem surgir dúvidas e tudo mais. Isso vai te ajudar bastante se você já souber, mais ou menos, as principais dúvidas sobre o assunto. Então, estar preparado, muito bom. Então, o ponto 1, você vai tentar se colocar para baixo, isso é normal, você vai tentar falar que você vai falhar e coisas nesse sentido. O ponto 2 é terminar aí, é ser sincero e honesto, ser sincero e honesto logo de cara, isso vai ajudar tremendamente você já começar a sua comunicação a falar. Quando você está falando de 1 a 1 para uma pessoa, é muito importante, o ponto principal para uma boa comunicação é escutar, aprender a escutar. É olhar nos olhos, é fazer perguntas abertas e prestar atenção no outro. Não ficar pensando em como você vai responder as coisas, é realmente prestar atenção no outro. E a última coisa é se preparar. Estude aquele assunto. Se prepare, fale somente de coisas que você entenda. Não vai se meter em coisas que você não entenda. Vai entender quais são as principais perguntas que o outro pode fazer e coisas nesse sentido.